Olá, vamos falar como se preparar para uma entrevista no cartório? A entrevista de emprego costuma gerar uma apreensão, até mesmo nos profissionais mais experientes, porque ninguém gosta de ser colocado à prova, não é mesmo? Eu sou Sabrina Gomes Regra, CEO da Resiliência da Cartorioflix, e nesse vídeo eu vou te trazer todos os detalhes mais comuns de um processo seletivo em cartórios e te trazer dicas de como se preparar para essa entrevista de emprego que comumente passará por um encontro com o tabelião ou o registrador. E aí, o que você vai dizer? Como você deve se vestir e o que não dizer? Como se preparar para as perguntas que serão feitas sem ter aquela sensação na saída da entrevista de que você poderia ter se saído melhor, mas ficou tão nervoso e não estava preparado. Então clica no sininho, ativando as nossas notificações para seguir recebendo dicas da Cartorioflix nas redes sociais e aqui no YouTube, onde nós adoramos contribuir com conteúdos que desenvolvam a sua gestão e os seus talentos no cartório. Primeira questão, você precisa se preparar com antecedência para uma entrevista no cartório, porque isso vai te deixar mais confortável e seguro para enfrentar aquelas perguntas que normalmente surgem numa entrevista. Lembre-se que a primeira etapa pode acontecer em grupo, e esse já é um teste super importante, pois no trabalho no cartório você vai ter que falar em público, atendendo clientes e trabalhando em equipe. A entrevista de emprego é a grande oportunidade do recrutador de estabelecer um contato direto com você, e o que eles estão procurando é o perfil mais adequado para aquela vaga. Durante a conversa, o recrutador pode te conhecer melhor como profissional e como pessoa e avaliar características como a capacidade de lidar com desafios, tom de voz, comportamento e personalidade. A sua grande tarefa é encontrar com esse interlocutor e falar da sua vida profissional de forma clara, demonstrando todo o seu diferencial. Mas não se sinta diminuído se você não tiver nenhuma experiência profissional ou nenhuma experiência de trabalho em outros cartórios, pois para alguns recrutadores isso é até melhor, visto que alguns líderes de cartório preferem moldar os seus profissionais sem ter que contar com vícios de conhecimento e entendimentos técnicos de outros cartórios. Então, antes de ser avaliado por esse entrevistador, prepare-se bastante. Confira algumas dicas que eu vou te trazer agora. Tente falar em apenas 1 minuto como você é, quem você é. Se possível, escreva num papel, organize esse pensamento para que você tenha confiança e compartilhe com alguém da sua família. Por exemplo, eu sou Sabrina Gomes Regra, sou mãe de uma filha, trabalho há 28 anos com gestão e treinamentos para o setor extrajudicial. Eu sou formada em administração e pós-graduada em gestão estratégica e competitiva pela FGV. Claro que na hora da conversa você vai falar com muito mais calma, mas assim você não esquece os principais pontos que te diferenciam. Outra dica é pesquise a vaga e as responsabilidades do cargo e da função que estão abertos. Entre no site e nas redes sociais do cartório e entenda mais sobre a cultura daquele lugar. Leia sobre a missão e sobre quem é o tabelião ou o registrador. Se você puder acessar uma foto, você já saberá se ele está presente ou não na reunião. Pense e liste as suas qualidades e diferenciais. Anote isso. Eu gosto de ensinar pessoas e inspirá-las para que elas descubram os seus talentos e se desenvolvam. Eu sou uma pessoa otimista que tem facilidade de trabalhar em equipe e criar planos de ação. Assim, você pode criar os seus exemplos. Fale das suas experiências de trabalho anteriores, sempre enaltecendo aquele lugar. Na entrevista, destaque as suas habilidades profissionais como atendimento, trabalho em equipe, concentração, sempre trazendo exemplos. Eu gosto de atender e conversar com pessoas. Eu tenho facilidade de me expressar com clareza e falar em público. Por exemplo, pense e prepare-se também naqueles pontos que você tem a desenvolver. Esse é um mergulho interno que você precisa listar para saber o que precisa se melhorar. Mas também não se esculache. Às vezes eu me sinto sobrecarregado, eu me estresso quando os prazos não vão ser cumpridos. Quando eu estou muito feliz, eu converso demais. Anote os motivos que fazem do seu perfil o perfil mais adequado para essa vaga. É provável que te perguntem por que você merece essa vaga.
Puxa, eu estudo muito, eu gosto de ajudar pessoas, eu acredito que vou me sair bem conciliando o meu estudo na faculdade com o atendimento ao cliente. Eu li a missão do cartório e me conectei com a vontade de servir. E, gente, aqui vão só alguns exemplos. Alguns eu trouxe da minha própria vivência e outros eu escrevi para que vocês consigam preparar o seu roteiro. Mas o importante é não mentir. Seja sincero com você e com o seu novo empregador, pois isso vai ser o alicerce da sua carreira. Saiba que os cartórios precisam muito de pessoas que sabem escrever bem e organizar uma redação, tirar uma ideia da cabeça e escrever de forma organizada e bem redigida no papel. Então é provável que você seja convidado a escrever um texto sobre você. Lembre-se de escrever com um bom português, um português adequado, e estude as regras de uma redação, com início, meio, o desenvolvimento e a conclusão. Por fim, eu vou te falar um pouco mais sobre como se comportar em uma entrevista de emprego no cartório. A premissa básica é: ser chamado para uma entrevista de emprego significa que o cartório gostou do seu perfil e do seu currículo e que vira um potencial para que você ocupe aquela vaga específica. Afinal, seu currículo já passou pela primeira triagem, eles já olharam o seu histórico profissional, você já foi avaliado e os seus resultados nos testes foram satisfatórios. Foi uma jornada importante, provavelmente já leram a sua redação e também gostaram. Então não desperdice a chance por não chegar no horário ou não saber se comportar adequadamente numa reunião. Os recrutadores sabem que você pode estar nervoso e não vão te eliminar, não vão eliminar um bom candidato e um currículo por observarem o nervosismo. A questão é manter a calma e, se você sentir a necessidade, diga: desculpa, eu estou um pouco nervoso. Chegar atrasado é um horror. Saia de casa o mais cedo possível para evitar qualquer imprevisto, porque você já está sendo observado. Essa preparação prévia inclui ainda uma noite de sono bem dormida, manter uma atitude positiva e, durante a entrevista, de fato seja você, sem tentar parecer o que não é ou manifestar opiniões contrárias ao que você pensa. Então seja você mesmo, seja coerente. Lembre-se que o seu currículo já passou por uma análise e certamente as informações foram conferidas. Então não minta, mantenha a coerência durante toda a entrevista. Não crie situações fictícias para impressionar e não contrarie o que está no histórico profissional. Demonstre interesse ao participar de uma entrevista de emprego. Mostre-se entusiasmado com a oportunidade. Demonstre interesse pelo cartório e pela função, destacando a sua intenção de contribuir. Faça perguntas sobre o cartório. Pense antes de falar. Deixe, se a entrevista estiver acontecendo em grupo, que uma ou duas pessoas falem na sua frente e preste atenção no que eles estão falando. A ansiedade pode ser uma armadilha, por isso não tenha pressa em responder. Foi por isso que você se preparou, foi para isso que você revisou todos os seus pontos fortes e fracos. Seja objetivo, sempre se conectando com aquilo que você leu sobre o cartório. Pense na mensagem final que você gostaria de transmitir ao recrutador. O recrutador precisa notar que o seu perfil profissional está alinhado com os valores do cartório e com as competências das funções daquela vaga, tanto em relação a conhecimento, quanto habilidades e atitudes. Na prática, ele vai usar as perguntas tradicionais. Fale sobre você, me conte como você reagiu em determinadas situações, por que você saiu do emprego anterior, para mostrar as suas habilidades e como elas foram utilizadas. E diante de perguntas relacionadas a situações mais complexas como essas, não tente dar exemplos detalhadamente do que aconteceu e jamais, como eu disse antes, fale mal do seu emprego anterior. Simplifique as informações e faça uma organização lógica para transmitir o essencial, fornecendo respostas curtas, assertivas e positivas. E se tiver alguma coisa que não for positiva na sua história, diga que você aprendeu e que quer melhorar. Não esqueça de usar os pronomes de tratamento: senhor, senhora e aquelas palavrinhas mágicas. Muito obrigada, com licença, como posso ajudar? Não esqueça de nunca usar gírias.
Você não está numa surf shop, você está num cartório e o ambiente é um pouco mais formal. Então, quando a gente fala de um ambiente formal, você precisa pensar na sua apresentação pessoal. Escolher a roupa certa para uma entrevista de emprego é crucial. Primeiro, você já pesquisou um pouco sobre o cartório. Então, busque uma roupa que combine com você e que também se encaixe com a cultura daquela organização. Evite exageros, coisas barulhentas, roupas muito coloridas. Opte mais pelo neutro e suave, por modelagens clássicas. Não use coisas muito decotadas ou justas, ou acessórios como brincos, que chamam mais a atenção do recrutador do que a mensagem que você tem que trazer. Pense na roupa que você iria no médico ou consultar algum advogado, por exemplo. Esse pode ser o caminho mais assertivo. Ok, e o que não dizer em uma entrevista de empregos? Mentiras. Esconder a verdade é um dos principais erros durante uma entrevista de empregos. Tentar enganar o entrevistador pode até dar certo em um primeiro momento, mas a mentira, ela não vai se sustentar na prática, principalmente porque os notários e registradores se conversam. Eles pedem referências sobre você. Críticas negativas sobre o seu emprego anterior também, já falei que é uma cilada. Se você fizer alguma crítica sobre o seu emprego anterior, fundamente bem, mas de forma resumida. Talvez você tenha realmente saído daquele emprego porque não era legal. Tente adequar a sua linguagem à do entrevistador para criar uma conexão genuína entre vocês. Fazer perguntas comuns pode passar a sensação de que você não se esforçou para conhecer minimamente as informações do cartório, coisas que você poderia ter pesquisado na internet. Então, mais uma vez eu reforço, estude a organização antes da entrevista. Isso vai te permitir conversar conectado com os valores e se conectar com aquilo que eles também defendem. Sendo assim, se o cartório valoriza o trabalho em equipe, por exemplo, comente situações que você viveu onde você cooperou com o time para resolver um problema. Traga essas histórias e lembre-se, todo mundo gosta de ouvir uma boa história. Essa experiência pode ser valorizada pelo seu entrevistador. Não interrompa o interlocutor. Ouça com atenção e espere a sua vez de falar. Não é conveniente sair interrompendo a pessoa que está falando, porque isso pode demonstrar ansiedade e até mesmo uma certa falta de educação. E o que é pior, interromper bruscamente é um sinal de que você não sabe ouvir a opinião dos outros. Pode demonstrar uma certa dificuldade de trabalhar em equipe. Não questione os salários e benefícios na entrevista em grupo. Se em alguma etapa do processo seletivo você tiver dúvidas se vai continuar e se é compatível com a vaga ou não, na conversa individual, você pode sim fazer a pergunta: quais são as contrapartidas dessa vaga? Só para que eu saiba se eu me encaixo e se a remuneração está adequada, juntamente com os benefícios, para que eu possa tomar a melhor decisão. E se eu vou continuar ou não no processo seletivo. Por fim, faça uma oração antes de chegar no cartório para sua entrevista. Acalme o seu coração, sorria para todas as pessoas que você encontrar. Olhe para aquele cartório como uma grande oportunidade de construir uma carreira. E se você quiser ir para uma entrevista com um bônus extra, leve impressos os seus certificados de cursos da Cartório Flix. Faça uma trilha para um dos setores do cartório que você almeja trabalhar e observe a reação do seu entrevistador quando ele ver todos aqueles certificados na sua pasta sobre a mesa. Esse sim será um grande diferencial, porque mostra que você aposta e investiu em você. Bom, eu espero que eu tenha te ajudado a se preparar para essa entrevista e espero de coração que essa sua jornada seja muito próspera. Depois você conta aqui nos comentários como você se saiu. Boa sorte!